Olá, amados, a paz do Senhor. Eu gostaria aqui de gravar para vocês nesse vídeo sobre o Evangelho de Mateus. É um estudo que eu estou fazendo aqui de um livrinho. E achei muito interessante para você que também quer aprender um pouco mais da vida de Jesus, né? Da palavra do nosso Senhor. E Mateus, a gente vê que ele foca o Messias como o rei ungido. Ele fala muito, o Evangelho de Mateus fala muito sobre a vida e os ensinos de Jesus. Ensina novos convertidos, né? Mateus ele foi um publicano, coletor de impostos. E no Evangelho dele, na escrita, né, inspirada por Deus, ele mostra Deus agindo na história por meio de Jesus, rei, e apresenta ensinamentos do próprio mestre, aplicando-os ao contexto judaico. Ou seja, ele fala no evangelho dele 32 vezes a frase o reino dos céus, né? E igreja também. Então, a palavra igreja no evangelho de Mateus vem como um aspecto futuro, como o corpo de Cristo. E o propósito inicial do evangelho de Mateus é alcançar os judeus em particular, né? Você vê que cada evangelho, apesar de terem sido inspirados por Deus da mesma maneira, eu creio, cada um tem um propósito, né? Cada um foi para um povo, foi para algo, né? Para ajudar Deus de alguma forma, porque um só não conseguiria alcançar todos, eu creio. Então, Deus aproveitou o eis-me aqui, né, de Mateus e disse: faça dessa forma. Eu creio assim. Assim como é conosco também hoje em dia, né? Então, o grande propósito do Evangelho de Mateus foi comprovar que Cristo é o Messias, com toda a autoridade divina. Primeiro ele quis alcançar os judeus em particular e depois, né, vemos que o grande propósito foi comprovar, porque os judeus não acreditavam que Cristo era o Messias. Então, lá em Mateus 12, em alguns versículos 6, 8, 41 e 42, a gente vê que é falado que Jesus é maior do que o templo, que é o Senhor do sábado, que é maior do que Jonas, que é maior do que Salomão, né? Ele fala sobre as parábolas do semeador, do trigo e joio, fala da parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento. Essas 4 parábolas foram ditas às multidões e junto ao mar. E tudo isso tem um propósito, né? A do semeador foi para vários tipos de ouvintes, né? Para falar sobre a mensagem do reino. A do trigo e do joio foi uma resposta verdadeira e falsa que há, né, no trigo e no joio, para que houvesse um melhor entendimento. Sobre o grão de mostarda, foi para falar sobre o grande crescimento do reino depois de um pequeno começo. A parábola do fermento fala sobre as forças do reino comparadas ao fermento. Aí depois temos também outras parábolas que ele falou no evangelho dele, que foi a parábola do tesouro, da pérola, da rede e do chefe de família. A do tesouro e da pérola foi para mostrar o grande custo da edificação do reino de Deus aqui. A parábola da rede fala do duplo destino, aqueles que são tocados por ele, por Jesus. E a parábola do chefe de família mistura, né, os elementos novos e velhos do ensino de Jesus. Então Mateus ele escreveu para ajudar os cristãos judeus a entenderem o significado de Jesus, que os judeus haviam rejeitado o rei, né? Não reconheceram como Messias. Então, além de ter escrito para os judeus, Mateus traz alguns valores práticos para a igreja do nosso tempo, que somos nós hoje em dia. Então, a gente pode aprender também com isso a prática do evangelismo, a identificar o valor do Antigo Testamento para o cristão, a mostrar prioridades do reino na vida do cristão, a apresentar um reino vindouro como herança aos filhos de Deus, a ensinar o valor da Bíblia como palavra de Deus.
e alicerçar também a ideia de que estamos sob o reinado de Cristo aqui, mas ainda esperamos pelo glorioso reinado. Então, Jesus diz lá, né, que a prática deve ser essa, né? A nós, né? Palavras e atos. Não adianta só ter fé, não adianta só falar, não adianta só ouvir a palavra de Deus. Nós temos também que fazer a obra, ter atos, frutificar no reino de Deus, aqui na terra, enquanto estamos aqui. Está lá escrito em Mateus 28, do 19 ao 20. Então, para finalizar, devemos entender que Mateus traz o valor e os fundamentos do cristianismo. Ele mostra como o povo de Deus rejeitou a Jesus, mas ele também mostra o quão importante é o reino de Cristo na vida dos que creem em seu nome. Jesus, ele reivindica amor maior a Deus. Está lá em Mateus 10, 34 ao 39. E daí deixa uma reflexão aqui pra gente, né? Será que a gente ama mais a Deus do que a nossa família? Será que a gente ama mais a Deus do que as coisas dessa terra? Os bens, as riquezas, as pessoas? Porque antes da gente amar as pessoas, a gente tem que amar a Deus. No Novo Testamento, a gente vê como principais mandamentos amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas tem muitas pessoas que ainda amam mais as pessoas, ao próximo, né, do que a Deus. Então, fica um pouco distorcido e a gente tem que avaliar isso, pedir a Deus que fale ao nosso coração, que nos ajude, né, para que a gente não distorça o real sentido da criação de Deus na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.